Eu ocupo esta tribuna hoje para me somar à posição do governo de declarar impedido o ex-deputado e atual ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, em relatar as contas da presidenta Dilma relativas a 2014, seu último ano do primeiro mandato. Acho, inclusive, senhora presidenta, que o governo até demorou a tomar a decisão de fazer esse questionamento, pois há meses o relator, ex-deputado Nardes, tem se manifestado em entrevistas e em reuniões, de forma claríssima, antecipando sua posição pela rejeição das contas da presidenta Dilma. Comporta-se o ex-deputado Nardes como um parlamentar da oposição e não um magistrado da Corte de Contas, que haverá de elaborar o voto e o parecer que embasará a decisão desse Congresso. É uma postura, no meu entender, golpista, somando-se aos esforços de grupos e partidos que militam pelo afastamento da presidenta da República, inconformados com a sua vitória legítima nas últimas eleições. O ex-deputado Nardes tem conspirado contra o governo eleito. Na semana passada, recebeu representantes de movimento pró-impeachment no próprio Tribunal de Contas da União, onde deu declarações de cunho claro para tranquilizar os manifestantes quanto ao caráter da decisão a ser tomada nesta semana, posicionando-se, portanto, com antecedência, o que é vedado por lei. Mas não foi apenas isso. Há pouco mais de um mês, Augusto Nardes visitou os presidentes da Câmara e do Senado Federal em suas residências oficiais, onde pregou a necessidade de apressar as votações dos pareceres relativos às contas do Executivo, que se acumulam pendentes de decisões desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Repito, que se acumulam pendentes de decisões no Congresso desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas votou em sessão unicameral, sem a participação do Senado, como exige a Constituição. Essa irregularidade foi objeto de contestação pela presidenta da Comissão de Orçamento do Congresso, a senadora Rose de Freitas, resultando numa decisão do STF suspendendo tais decisões e reafirmando que a votação das contas deve ser efetuada em sessão bicameral, convocada pela mesa do Congresso Nacional. Ao ser nomeado para o Tribunal de Contas da União, o ex-deputado Nardes deveria agir de maneira independente das articulações de partidos políticos. Sabemos que, ao contrário disso, tem participado de reuniões com a oposição para articular a votação no Tribunal de Contas da União de maneira a embasar os pedidos de impeachment da presidenta da República. Isso tem sido escrito e publicado com todas as letras, em jornais, revistas, TVs e na internet. Portanto, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, está correto o governo ao pedir o impedimento do ex-deputado Augusto Nardes para desempenhar a função de ministro relator, porque ele já se havia comprometido antecipadamente em votar contra as contas de 2014, com o objetivo de alimentar os interesses dos setores golpistas que querem afastar a presidenta Dilma. Por esses motivos, é imprescindível que o ex-deputado Nardes seja declarado impedido e afastado dessa função. A atividade de ministro do Tribunal de Contas da União não é compatível, repito, com as articulações político-partidárias. Há 2 semanas, o ex-deputado Nardes, num momento de maior veleidade ainda, declarou que quer fazer história no julgamento das contas da presidenta Dilma. Há 80 anos, o Tribunal de Contas da União não rejeita contas de presidente da República. Por que deveria rejeitar da presidenta Dilma? Só tem um lugar na história para o ex-deputado Augusto Nardes, ao lado de golpistas que conspiram contra a democracia. Menos ex-deputado Nardes, menos entrevistas e mais responsabilidade. Senadora Gleice Hoffmann, Sua Excelência faz aqui uma pergunta retórica e dizendo o seguinte: por que será que a presidente Dilma Rousseff deveria ter a recomendação de suas contas pela rejeição? Se em 80 anos nunca isso aconteceu. É muito óbvia a resposta. Basta que Sua Excelência consulte, por exemplo, o acordo do TCU, que foi prolatado a partir de um relatório do ex-deputado José Múcio a respeito das pedaladas fiscais. Uma afronta clara
a lei orçamentária, a lei do sistema financeiro, a lei de responsabilidade, absolutamente comprovada naquele relatório parcial, que foi incorporado depois ao relatório do ministro Nardes. Basta ler, senadora Gleice Hoffmann. Não sei se Vossa Excelência esteve presente, tampouco, em uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, onde um procurador, que representa o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, esclareceu de modo a não deixar margem a nenhuma dúvida, pontuando todos os artigos da legislação brasileira que foram infringidos naquelas práticas, mediante aquelas práticas orçamentárias ilícitas que tinham como objetivo mascarar a real situação das contas públicas brasileiras, detonadas, arruinadas pelo governo anterior da presidente Dilma Rousseff. Sua Excelência, a senadora Gleice Hoffmann, comete aqui o que eu diria quase que um insulto à inteligência dos técnicos do TCU. Sabem, Vossas Excelências, que militam no TCU técnicos das mais diferentes áreas da economia, da sociologia, da ciência política e das finanças públicas, que produzem estudos que embasam as deliberações da Corte, estudos que são antológicos, estudos que merecem publicação nas revistas especializadas do mundo. São estudos baseados em dados objetivos, incontornáveis. E são exatamente estes estudos que subsidiam a tomada de posição dos ministros. O ministro Nardes, aliás, já havia apresentado a essência da sua posição, que está consubstanciada no voto que, conforme manda o regimento do TCU, já foi disponibilizado para os seus colegas, já havia, digo eu, no seu relatório, no relatório sobre as contas da presidente Dilma Rousseff de 2014, já havia descrito com minudência todos os aspectos da gestão da presidente Dilma no ano passado, que contrariam os princípios que regem a administração pública, aspectos da administração que devem ser, como manda a Constituição, não se trata de nenhum golpe, devem ser escrutinados pelo Tribunal de Contas da União, quanto à impessoalidade, quanto à eficiência, quanto à economicidade, quanto à legalidade. Estava já toda essa análise contida num relatório cuja exposição eu assisti, eu estava presente. E curioso, senadora Ana Amélia, 3 cadeiras ao lado da minha, depois de 3 cadeiras ao meu lado, estava sentado o advogado-geral da União, Luiz Adams, que assistiu, como eu, a apresentação pública, no plenário do TCU, do ponto de vista do senador, do ministro Nardes, a respeito da gestão financeira da presidente Dilma Rousseff. O governo tinha pleno conhecimento disso e a opinião pública brasileira também, porque são julgamentos públicos, tanto das pedaladas, quanto esta sessão do TCU, que não foi concluída, uma vez que foi concedido um prazo de 60 dias para que o governo apresentasse os seus contra-argumentos, uma vez que o relatório do senador Nardes continha indícios, apontava indícios de ilegalidade na gestão. Foi concedida à vista de um relatório amplamente divulgado por todos os jornais, por todas as revistas. Políticos da oposição visitaram o Tribunal de Contas da União. E o governo? Vossa Excelência se lembra, senadora Ana Amélia, a romaria, antes da apresentação desse relatório do ministro Nardes a que me refiro, a romaria de ministros do governo, visitando não apenas Augusto Nardes, mas cada um dos ministros do TCU queriam votar. É golpe? Não, é um exercício legítimo da argumentação. Eu fico
a pensar o que teria levado dois ministros que têm formação jurídica, o ministro Adams e o ministro José Eduardo Cardoso, e boa formação jurídica. O que teria levado esses dois ministros, o advogado-geral da União e o ministro da Justiça, a protagonizar aquele episódio patético, a entrevista que os dois, flanqueados pelo ministro de Planejamento, concederam quando anunciaram esta medida que proporão visando a interromper o julgamento e a destituir o relator Nardes da sua relatoria. Quem reúne três ministros para tomar uma posição dessa? Eu tenho certeza que tanto José Eduardo Cardoso quanto Luiz Adams conhecem perfeitamente a definição de suspeição, que é dada pelo Código de Processo Civil, no artigo 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando amigo, íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz ou de seus parentes. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. Quando o juiz receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo ou aconselhar uma das partes acerca do objeto da causa. Ou estiver interessado pessoalmente no julgamento da causa em favor de uma das partes. Obviamente, nenhuma desses incisos em que se objetiva a condição de suspeição se aplica ao ministro Nardes. Seria atribuir a ele a condição de amigo íntimo ou inimigo capital, no caso do inimigo capital da presidente Dilma Rousseff? Evidentemente não. Sua Excelência tem uma longa vida pública, não entrou no Tribunal de Contas da União, eleito pelos seus pares da Câmara dos Deputados. Não deve favor a ninguém e nem é hostil a ninguém. E o seu parecer? O parecer que tomei conhecimento, o relatório de que tomei conhecimento, uma vez que não conheço o seu voto, é um parecer absolutamente fundado, de uma maneira irretorquível, em dados objetivos, a partir de uma análise técnica acurada dos técnicos do Tribunal de Contas e também do Ministério Público que oficia junto àquele órgão. O mais, senhor presidente, é chicana. É uma operação de chicana, essa, de tentar tumultuar um processo, levantando a acusação, a arguição de suspeição, quando não há nada que justifique esta suspeição. É uma chicana fadada ao fracasso, porque seria realmente incongruente que o Tribunal de Contas da União, no seu plenário, na decisão dos seus ministros, destituísse o relator. Isso é o desejo do governo, que vem aqui dizer que julgar as contas do governo é golpe. Isso é desejo do governo, que gostaria que as contas dos presidentes da República continuassem se acumulando sem apreciação do Congresso, depois de receberem parecer prévio do TCU, nas gavetas do Senado ou da Câmara dos Deputados. Eu me espanto de ver aqui um senador que foi chefe da Casa Civil protestar contra o fato da Câmara dos Deputados finalmente se resolver votar pareceres prévios que vinham se acumulando há anos nos escaninhos do Congresso, quando é obrigação do Congresso, valendo-se do auxílio do Tribunal de Contas, emitir um julgamento definitivo sobre a regularidade das contas dos presidentes da República. É um mau início desse que é apresentado como um novo começo do governo. Um novo começo que aprofunda os dados negativos do primeiro começo, do começo do segundo mandato, que é a partilha de cargos, sem nenhuma consideração pela competência, pela representatividade
dos ministros, apenas com o objetivo de servir a ela, presidente da República, e não servir ao país. Quando se fala em reforma ministerial, sempre se imagina uma mudança nos quadros da administração superior para sinalizar alguma coisa, para dar alguma mensagem à sociedade, para indicar uma mudança de rumos. Mas o que se viu aí? Viu-se uma dança de cadeiras com o único objetivo de impedir que na Câmara dos Deputados se somassem 171 votos a favor do impeachment contra o presidente da República. Só isto, mais nada. Interrompeu-se, por exemplo, a gestão do ministro da Educação, o ministro Giannini, que vinha se empenhando num processo delicado, trabalhoso, com muita competência, de implantar, de dar consequência ao Plano Nacional de Educação, especialmente no que tange à elaboração de currículos nacionais para as disciplinas que são lecionadas para os nossos alunos, desde o curso do ensino fundamental até a universidade. Trocou-se o ministro da Saúde não para melhorar o desempenho das agências reguladoras, não para retomar programas importantes que vêm sendo pouco a pouco abandonados, como o Programa de Saúde da Família, não para coibir, para dar mais eficiência aos órgãos da administração da saúde, não para conseguir mais recursos, lutar por mais recursos para as santas casas, para os hospitais filantrópicos, não. Apenas para atender a uma necessidade política imediata do PMDB. E se desloca o ministro da Defesa para a Casa Civil com um objetivo apenas, o objetivo de colocar um guardião lulista ao lado da presidente da República, para acrescentar uma peça a mais no cerco político que o ex-presidente Lula promoveu em relação à sua pupila. Aliás, faz parte desse cerco político também a nomeação do ministro Bersonini para o ministério chamado Secretaria de Governo, que reúne vários órgãos, a antiga Secretaria de Relações Internacionais, a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério da Pequena e Média Empresa e também o Ministério de Segurança Institucional, que controla a Agência Brasileira de Inteligência. Será para dar mais influência, mais eficácia, mais eficiência a estes setores da administração? Não. O ministro Bersonini não é considerado um as em matéria de eficiência administrativa. Me lembro, senador Paim, da passagem de Ricardo Bersonini pelo Ministério da Previdência, onde ele se tornou merecedor do troféu Bersonini de crueldade, quando emitiu uma norma que obrigava os segurados com mais de 90 anos de idade a se apresentarem aos postos do INSS para fazerem prova de vida. Todos se lembram disso. Me lembro do seu ingresso, da sua posse no Ministério das Comunicações, onde Sua Excelência quando Sua Excelência fez um elogio rasgado, entusiástico, que vinha do fundo da sua alma, a ideia aloprada do controle da mídia. E por falar em alopramento, o ministro teve seu nome várias vezes mencionado em episódios sulfurosos em que se cogitava de compra de dossiês, pois é este que vai controlar a Agência Brasileira de Inteligência. Tudo isso, senhor presidente, apenas com o objetivo mesquinho, o objetivo parcial de conseguir segurar um eventual pedido de impeachment à presidência da República. O senador Romero Jucá, numa entrevista cuja leitura eu ousaria recomendar a todos os nossos colegas, uma entrevista publicada na revista Veja, em suas páginas amarelas, resume bem a situação em que foi promovida essa reforma.
e a frustração que ela gerou. Diz o senador Jucá, seria desejável que o comandante do Titanic mudasse a rota do navio para evitar o desastre. Mas o que fez o comandante desse Titanic, a comandante desse Titanic, chamado Governo da República Brasileira, em vez de mudar a rota do barco para evitar o choque fatal com o iceberg que levaria ao naufrágio, simplesmente aumentou o número dos camarotes. É o que tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza da permuta no nosso tempo. Dois senadores que me antecederam, a senadora Gleisi Hoffmann, pela liderança do PT, e o senador Aloysio Nunes Ferreira, pela liderança do PSDB, falaram do mesmo tema. A questão das contas que o Tribunal de Contas da União está peritando, auditando, avaliando, e deverão ser examinadas as contas, porque é um Tribunal de Contas da União e tem essa competência. Nos estados, são os tribunais de contas dos estados. Em alguns municípios, como São Paulo, tem um tribunal municipal que fazem esse trabalho. São simplesmente peritos, não são julgadores. Peritos. E avaliam se a conta está certa ou está errada. Com a simplicidade que eu estou dizendo, é assim porque todo mundo entende. Não cabe ao ministro, ao plenário do Tribunal de Contas, dizer se o que tem que ser feito a partir da desaprovação das contas do governo federal. Cabe ao Congresso Nacional tomar as providências se ela, por exemplo, viola a lei de responsabilidade fiscal. As pedaladas foram uma mudança da lei para não haver, porque a lei de responsabilidade fiscal, criada pela Casa, pelo Congresso Nacional, uma das grandes iniciativas tomadas pelo governo, e aqui cito, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e eu não estava na política, porque esta é uma lei festejada em prosa e verso, porque foi uma arrumação da desordem que eram as contas públicas. O que esta lei fez foi exatamente dar um ordenamento à gastança. Isso é bom para a população. E aí se mudou, porque a lei da responsabilidade fiscal criminalizava a desobediência e os excessos. Agora a jornalista, que foi durante muito tempo, presidente Paim, senadores, quando num domingo são convocados 3 ministros de Estado, 3 ministros, para uma coletiva num domingo, chama atenção pela emergência e pela urgência. É mais ou menos como aquele plantão do Jornal Nacional que aparece e a gente se assusta quando vem aquela música, plantão do Jornal Nacional. O governo se encarregou de mostrar seu nervosismo e a sua preocupação com o que aconteceria na quarta-feira. E, ao fazer isso, mostrou ao país que tem muito receio, para não dizer medo, do que vai acontecer quarta-feira. E aí chama o ministro da Justiça, o advogado-geral da União e o ministro do Planejamento, respectivamente, ministro Luiz Adams, ministro Eduardo Cardoso e ministro Nelson Barbosa, para dizer e para arguir a suspeição do ministro relator. De um relatório que era conhecido porque, como foi relatado aqui, pelo senador que me antecedeu, o senador Aloysio, numa sessão em que estavam todos lá, parlamentares, o TCU, para que se lembre, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Os julgamentos são públicos e devem ser abertos para apreciar, para ouvir a leitura do relatório do relator, que precisa ser submetido ao plenário. Simples assim. Como aqui nós votamos um projeto numa comissão, depois vem para esse plenário, pode ser aprovado, pode ser rejeitado. Portanto, o tribunal não tem o poder de julgar, apenas de dizer se 2 mais 2 são 4, ou analisa as contas, se as contas foram feitas adequadamente. Aliás,
Aliás, a minha surpresa decorre, mas por que o governo? Isso, no meu juízo, na minha modesta capacidade de compreensão, foi a revelação da preocupação do governo com o que vai acontecer, para criar, sim, aí os fundamentos para um processo futuro que pode levar ao impedimento da presidente. Eu, até hoje, repito, quando falam sobre a questão do impeachment, eu digo, hoje não existe fundamentação técnico-jurídica para sustentar um pedido de afastamento. A baixa popularidade, os erros do governo, nada disso tem substância jurídica e para alimentar, fundamentar uma denúncia contra a presidente. Não tem. E olha que eu sou uma senadora independente. Mas na hora que o TCU se manifestar, ou o Tribunal Superior Eleitoral se manifestar sobre contas da campanha de 2014, em qualquer tipo de análise ou julgamento, esse sim uma corte que julga, aí sim haverá fundamentos sobre esses dois pilares. Se aparecer outro, vamos conhecer no futuro. Mas, por enquanto, são sobre esses dois pilares que se assentam a eventualidade de um pedido de afastamento. Mas hoje, também lendo como suíte do que o governo fez ontem, o ministro, indicado por esta casa para o TCU, com o meu voto, o ministro Bruno Dantas, declara o seguinte, que o TCU ainda, Bruno Dantas revela a respeito da iniciativa do governo, vai avaliar urgência no julgamento desse pedido de suspeição. Não se, abre aspas, palavra dele, não se argue suspeição de ministro todos os dias. Não tem jurisprudência. Não tem jurisprudência sobre isso. A transparência se supõe seja. No caso das contas da presidência, nós somos peritos, disse o ministro. Não vamos dizer se houve dolo ou culpa, ou se o doente foi assassinado ou morreu de morte morrida. Vamos dizer se há pólvora na mão do agente, se houve perfuração de bala e se esse tiro foi ou não a causa da morte. Nosso caso é de perícia, é de perito, não de julgador. Perito, que exatamente é aquela conta, 2 mais 2 são 4. O ministro Bruno Dantas diz que o TCU constatou em 2014 atrasos sistemáticos que somam 40 bilhões. O programa Bolsa Família, comparando, gastou no ano passado 18 bilhões. 18 bilhões. Mas os atrasos sistemáticos chegavam a 40 bilhões. Verificamos que as contas dos programas sociais estão sendo pagas pelos bancos públicos, e isto é vedado. Isto é vedado. Isto é vedado. Os bancos, no caso, Caixa Econômica Federal. Os reajustes nos preços de programas na avaliação do mesmo ministro significam erros de projetos e planejamento. Deveríamos atingir metas e objetivos e, portanto, ter um plano para atingir as metas e os objetivos. E nós nos deparamos com a nossa triste realidade, que é uma realidade de completa falta de planejamento. Eu queria dizer que essa manifestação, e o ministro também disse que não seria desarrazoado, numa linguagem muito técnica, afirmar, ou não haverá razão, né? Não seria sem razão, que haverá suspensão do processo. Precisamos ver como vai ser feita a distribuição, quem vai ser o relator, como vai ser instruído essa ação de suspeição, disse o ministro, sem estabelecer novos prazos. Veja só, na verdade, a minha conclusão singela é o seguinte, é empurrar com a barriga isso até passar 2015 e chegar a 2016, logo vem o recesso, daqui 2 meses temos recesso da Casa, recesso do Tribunal de Contas, e nós vamos nessa enrolation, nesta embromation, para que não se conheça devidamente. Não entro nem no mérito
E veja só, coincidentemente, o ministro titular da AGU é gaúcho, como eu, e o ministro relator é gaúcho, como eu. Augusto Nardes, das Missões, Santo Ângelo, e o ministro Luiz Adams também é gaúcho. Com muita honra, concedo à parte o senador Aloysio Nunes Ferreira. Você tem toda a razão, senadora Amélia. Se trata pura e simplesmente de empurrar com a barriga essa história. Não há nenhuma razão jurídica para que seja declarada suspeição do ministro Nardes. Aliás, a partir dessa declaração do ministro Bruno Dantas, ele também poderia, se formos seguir o raciocínio do governo, poderia também ser considerado suspeito de parcialidade. Mas não, por quê? Porque esta declaração se baseia estritamente no relatório que o ministro Nardes apresentou ao plenário do TCU antes do julgamento. Um julgamento que, aliás, foi suspenso porque foi concedido um prazo para o governo apresentar as suas razões. Veja, Vossa Excelência, simplesmente empurrar com a barriga. É chicana, é deslealdade processual, somente isto. Agora, o sol não se tapa com a peneira, senhora presidente. Eu duvido que o Tribunal de Contas da União vá entrar nesta conversa. Já houve um precedente, sim, um precedente que não faz jurisprudência, porque é apenas um caso, uma tentativa de se afastar o ministro Benjamin Zindler do julgamento das contas de uma prefeitura, ou de um órgão público. E houve uma representação por suspeição, ele despachou indeferindo a representação e o julgamento prosseguiu. Agora, imagine que se leve isso ao plenário, que se recorra ao plenário. Não é? Esse recurso, para começar, não tem efeito suspensivo. E eu duvido, mas duvido mesmo, que o Tribunal de Contas da União destitua da relatoria o ministro Augusto Nardes. Pela seriedade do ministro e pela solidez dos dados que ele vem revelando até agora. Muito obrigado. Agradeço muito o senador Aloysio. Eu quero até chamar a atenção, senador, o senhor falou pelos dados do relatório. O Tribunal de Contas da União, como o Senado Federal, dispõe de um qualificadíssimo corpo técnico. Não é um ministro sozinho, da cabeça dele, que tira um voto, um parecer sobre as contas para dizer sim ou não, ou atacar esse ou aquele governo. Não é isto. Há um grupo técnico, republicanamente contratado, trabalhando com lisura e com responsabilidade, sem nenhum juízo de valor, a não ser dos números e da realidade ali colocada. Não há ideologia no TCU. Agora, me surpreende que o governo, com o que disseram os ministros ontem, estavam praticamente defendendo a censura. Ninguém pode entrar numa leitura de um parecer de um ministro relator de um processo que envolva as contas do governo. Porque ter dito que estava lá a oposição e o ministro fez... E eu só não estava lá naquela manhã porque estava com a relatoria de matérias na Comissão de Assuntos Sociais e por isso não fui, mas não teria estado lá também com o senador, como estavam vários. O próprio ministro Luiz Adams estava lá acompanhando como dever, de ofício estava ele acompanhando pelo governo. Mas devia estar lá o ministro do Planejamento para ouvir o que não pode ser feito em matéria da falta de planejamento, comprometendo as contas da Caixa Econômica Federal por essa rolagem dentro da Caixa, a Caixa bancando o que não poderia bancar. Então, é simples assim. E o governo revelou aí uma preocupação exacerbada, o que prova exatamente a fragilidade do argumento que o governo tem nessa matéria. Se não tivesse feito isso, esperasse a votação do negócio e pudesse, a partir do dia da sessão, mas não. Essa antecipação já foi para evitar o resultado de quarta-feira. Quem de nós tem a segurança que ia ser unânime ou que ia ter quantos votos a favor, quantos votos contra o parecer do relator?
Mas destituir o ministro relator é destituir e desconstruir todo o parecer feito pela equipe técnica. É desacreditar toda a equipe técnica que fez este relatório. O relatório não é feito como os nossos aqui, que nós apresentamos um projeto, quando apresentamos, é a consultoria legislativa do Senado que nos dá a fundamentação. Eu sou generalista, não sou advogada, não sou médica, não sou engenheira, então o que tem de cálculo não sou eu que vai lá. Nós temos especialistas para todas as áreas, a área ambiental, a área econômica, tudo tem. São eles que dizem, é constitucional, pode continuar, pode aperfeiçoar nisso ou naquilo. E é exatamente o que está em jogo, é este corpo técnico do Tribunal de Contas, de alta capacitação. Agora há pouco o senador Paulo Paim fez uma advertência sobre a necessidade dos concursos públicos. Lá só entra assim. Lá só entra assim, concurso público. As pessoas que estão lá são concursadas, qualificadíssimas, todos. Vou dizer até mais. Lá no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas, o procurador do Ministério Público lá, conselheiro da Camino, fez um voto que foi dado conhecimento antes do resultado, os gaúchos tomaram conhecimento, em que ele recomendava a desaprovação das contas do governador Tarso Genro. Foi dado conhecimento. Ninguém chiou, ninguém disse, olha, ele está se antecipando. E aí o Tribunal de Contas, a meu juízo, deveria ter observado algumas observações, votou por unanimidade a favor da aprovação das contas. E o mundo não caiu. Mas tem que se examinar exatamente essas coisas dentro de um regime democrático de abertura e transparência. É o que mais nós pedimos aqui. E é esta casa que vai dar a palavra final se esse relatório serve ou não, qual é a finalidade que tem o relatório das contas. E o tribunal está cumprindo rigorosamente com a sua responsabilidade. Seria diferente, nenhum de nós subiríamos aqui para fazer um posicionamento dessa ordem. Então, eu acho que o governo, ele próprio, sinalizou a preocupação que estava depois do mal feito, como diz o ditado na minha terra, chorar não aproveita. Então, fez o mal feito e agora quer recuperar o tempo perdido e dar uma empurrada com a barriga para que isso vá para 2016, como, aliás, dever da Casa de não apreciar essas contas. Talvez isso sirva também, senador Aloísio, para um didatismo para nós, para que nós aqui tenhamos a análise crítica e reconhecer a nossa avaliação crítica de que precisamos ter juízo também com isso, fazermos a apreciação, examinarmos o que é para aprovar, aprova, o que não é para aprovar, também fazemos essa avaliação. Então, o que o governo fez foi realmente demonstrar uma grande preocupação. E parece que isso é a prioridade, menos até do que a crise que o Brasil está vivendo, menos até do que resolver o ajuste fiscal, resolver os problemas aqui dentro. Isso é a grande preocupação exatamente por conta do que a Câmara está tentando fazer. Preocupação com a sobrevivência imediata. Apenas isso. É um governo fraco, politicamente fraco, administrativamente fraco, de resultados pífios e eleito com base no estelionato eleitoral. Essa, infelizmente, é a realidade do país. Vamos esperar também que o Tribunal Eleitoral se manifeste para que a gente saia desse chove não molha e dessa situação eu diria até de ambivalência, né? Então, vamos ter que colocar os pingos nos is, temos que ter transparência com a verdade. Eu quero confessar a Vossa Excelência que no domingo, eu passei o fim de semana aqui, no domingo abrindo na internet as páginas dos portais de notícias para acompanhar o que vinha acontecendo, Sandro Aloísio, pelo Brasil, eu vi uma fotografia que no primeiro momento me chamou muita atenção. Num domingo, uma entrevista do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ao lado do advogado-geral da União, Dr. Adams, e ladeado pelo ministro da Justiça, ministro Cardoso. Quando eu vi a trinca, disse, num domingo, uma entrevista coletiva, convocada, vão anunciar a queda da República. Percebi claramente, presidente, você interromper
o descanso de domingo para uma entrevista coletiva só uma força superior. E eu entendi que eles estavam ali por determinação de Sua Excelência, a Presidente da República. E estavam ali para um prosaico comunicado. Estranhíssimo comunicado. De que iam alegar suspeição do ministro Nardes. Eu quase caio de costas. Pelo fato do ministro Nardes ter antecipado ou ter qualificado o voto que ia dar. Senador Aloysio, eu de manhã, eu me lembrava que no dia 1º de setembro, eu não sabia exatamente quando foi, mas sabia que tinha sido muito recentemente. Na Comissão de Assuntos Econômicos, tinha ocorrido uma audiência pública para funcionários graduados da alta burocracia do Tribunal de Contas da União debater o assunto das pedaladas. Pedalada é apenas o símbolo dos desmandos nas contas públicas operadas pela presidente Dilma Rousseff no exercício passado. Como o relatório foi apresentado, pediram vistas e abriu-se um espaço de tempo para ver o contraditório, ocorreu essa audiência pública para que os fatos que vêm sendo conhecidos desde a relatoria do ministro Zé Múcio, e não houve grandes mudanças, é mais ou menos uma repetição dos mesmos fatos, com esclarecimentos que o Tribunal de Contas da União, cavalheirescamente, do ponto de vista da norma vigente, vem possibilitando ao governo da República. Ocorreu nesse interstício, nesse interregno, uma audiência pública. Estavam presentes na audiência pública, eu recuperei, senador Ataídes, os presentes para poder contextualizar aquele prosaico pedido de suspeição para o ministro Nardes. Porque o que foi dito na audiência pública é muito mais do que aquilo que dizem que o ministro Nardes teria adiantado, que não adiantou, ele não adiantou voto nenhum. Quem estava lá? Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Dr. Leonardo Rodrigues Albernaz, secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, representando o presidente Haroldo Cedrais. E o Dr. Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra, secretário de Controle Externo da Fazenda Nacional, Tribunal de Contas da União, também aqui representando o presidente Haroldo Cedrais do TCU. Essas pessoas qualificadas se manifestaram e, de forma muito clara, colocaram o pensamento à luz dos fatos de que tinha culpa no cartório, sim. Elencaram 4 pontos e disseram por que é que as coisas estavam erradas. Desde aquela época, ninguém contestou, nem ninguém apareceu com a alegação de que aqueles 3 altos funcionários estavam agredindo ou fazendo juízo de valor com relação à questão, repito, das pedaladas, que a coisa é muito mais do que pedaladas. Agora, o ministro Nardes apresenta o seu voto. Senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência sabe, tanto quanto eu, até mais do que eu, porque foi chefe da Casa Civil de Presidente da República, foi ministro da Justiça, eu nunca fui ministro. Vossa Excelência sabe que um relator do Tribunal de Contas da União não apresenta relatório feito por ele. Ele não redige voto. Se há uma coisa moderna nesse país, nos tribunais de contas dos estados, no meu caso, do Rio Grande do Norte, existe a imagem e semelhança do TCU. Existe uma burocracia estável, concursada, que só tem compromisso com a lei e com a norma e com mais nada, e que é quem elabora esses pareceres. O ministro Nardes é apenas o intérprete do pensamento de 14 auditores. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, que por unanimidade assinaram o voto. Será que esses 14 auditores teriam indisposição com o governo? Ou então vai-se ter que alegar a suspeição dos 14 auditores também, porque eles prepararam o voto
os fundamentos do voto, e o ministro Nardes, claro que ele é evidente, ele só assina o que ele acha que está correto. Ele concordou, ele discutiu, evidentemente, o tempo todo com os auditores, com os seus auxiliares, para apresentar, ao final, como relator, como dono do voto, como autor do voto e quem assina é responsável, um voto que ele comentou e é um direito que ele tem. Até porque 5 dias antes ele é obrigado a entregar aos seus pares, ao Ministério Público e a outros tantos. Se vazaram em alguma dessas instâncias, não foi por conta dele. Se vazaram o voto, vazaram por circunstâncias democráticas, eu não sei que razões. Agora, o voto é produto de normas e leis que os 14 auditores, chama-se SEMAG, o órgão, produziram. 14. Aí querem agora alegar e se reúnem 3 ministros no domingo, por ordem da Presidente da República, para pedir a suspeição do ministro, para evitar que o voto que ele preparou seja apreciado. É claro que é evidente, senador Regufe, é evidente que o que querem é desviar o foco do mérito para apreciar o processo. Uma cavilação. Agora, sabe de que é que eles têm medo? Sabe qual é a verdade, senador Aloysio? Nossa Excelência fala da verdade. Sabe qual é a verdade? E que está no voto, e que está nas evidências todas. Quanto é que a presidente solicita, senadora Ana Amélia? Quanto é que a presidente solicita à nação em impostos que nós todos iríamos pagar para promover o equilíbrio fiscal? 30,7 bilhões de reais, 31 bilhões de reais. Para promover o equilíbrio fiscal, e aí está CPMF e outros bichos cabeludos mais. O que é que a trinca de ministros, por ordem da Presidente da República, anuncia a suspeição do ministro Nardes? Porque no voto do ministro Nardes, preparado pela assessoria técnica, que tem compromisso com a norma e com a lei, expõe as entranhas de um problema que foi produzido pela campanha eleitoral da presidente Dilma. Está na Constituição que durante 3 trimestres, se for constatado desequilíbrio orçamentário, déficit fiscal, o poder da República, o presidente da República é obrigado a achar um decreto de contingenciamento. Evidente, se você tem num trimestre, no trimestre seguinte, no seguinte é o seguinte, tem desequilíbrio, tem mais despesa do que receita, você está entrando na bancarrota. O que é que manda a prática da lei de responsabilidade fiscal e do respeito ao dinheiro público? Manda que se baixe um decreto de contingenciamento. O que significa contingenciamento? Significa não gastar. Você está proibido de gastar. É mandamento constitucional. Você não pode gastar. Você, durante 3 meses, demonstrou que está arrecadando menos do que está gastando, então tem que se contingenciar. Não pode gastar. Constatou-se 28 bilhões nesses 3 trimestres. 28 bilhões de déficit. A Presidente da República baixou o decreto de contingenciamento? Coisa nenhuma. De quem era a obrigação de baixar? A obrigação constitucional. Era do Arnaldo Agostinho, do Tesouro? Era do ministro da Fazenda, do Planejamento? Não, era dela. A obrigação é dela, da Presidente da República. Se ela não assinou, a responsabilidade é pessoal dela. Decreto é ato do Presidente da República, não é de auxiliar do Presidente da República. É do Presidente, pessoal. Diz Vossa Excelência com conhecimento de causa muito maior do que o meu. 28 bilhões, portanto, de não contingenciamento que ela fez para quê? Para gastar, para fazer graça para alguém? Não, para ganhar eleição. Para ganhar eleição. E depois disso, ela cumpriu a LRF? Não. Também esses números estão constatados no relatório do TCU. Gastou 10 bilhões sem autorização do Congresso da República. Senador Regufe, 28 de não contingenciamento e mais 10 sem autorização do Congresso Nacional gasto. Eu já fui governador. Você imagine eu fazer uma dessa e eu mandar salgar o terreno da minha casa.
E não vai acontecer nada com a presidente. É preciso que os ministros se reúnam no domingo para dizer que o relator dessas coisas todas tem que ser decretado ou considerado suspeito porque ele está diante desses fatos mostrando a verdade? Porque o resumo da ópera, senadora Thaís, senadora Ana Amélia, o resumo da ópera, senador Davi Alcolumbre, o resumo da ópera é que aquilo que a presidente está para promover o equilíbrio fiscal, querendo buscar no bolso dos brasileiros, os impostos de 31 bilhões de reais, esse é o número que colocam, equivale exatamente aos 28 bilhões que ela não contingenciou, mais 10 que ela sacou sem autorização. O custo da eleição dela, do embuste, da fraude, está demonstrado em números. E é exatamente isso que ela não quer. Ela não quer ver traduzida em números. Eu só encontro essa explicação. Porque querer dizer que o ministro Nardes está suspeito por apresentar um relatório que foi discutido até em audiência pública no Senado, todos os fatos que estão comentados aí foram comentados um mês antes por altas figuras da burocracia que vieram aqui e foram arguídos por diversos senadores presentes. O senador Tasso, Cristóvão Buarque, Arcigo Gás, José Pimentel, estavam todos na audiência pública e tomaram conhecimento daqueles fatos que o ministro Nardes deve incluir no relatório preparado pelos 14 auditores e que ele legitima com a autoridade de ministro relator. Vamos com prazer o senador Aloysio Nunes. Se me permite, senador Agripino, estes fatos já haviam sido descritos pelo ministro Nardes na sessão do Tribunal de Contas da União, em que ele apresentou o seu relatório e que sessão essa que foi interrompida para que, antes do julgamento, antes da decisão, o governo apresentasse as suas razões. Aliás, nem seria necessário isto, porque, sendo o julgamento, a decisão do Tribunal de Contas, uma decisão administrativa, a rigor não caberia o contraditório. Mas o Tribunal de Contas deu um prazo de 60 dias para que a presidente da República apresentasse as suas razões. E o que apresentaram para justificar esse descalabro é uma coisa lamentável. Disseram o seguinte: olha, ela fez porque outros fizeram. Essa é a justificativa pobre, paupérrima, miserável que o governo da presidente Dilma encontrou a título de defesa contra fatos absolutamente indefensáveis. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Aloysio, Vossa Excelência tocou exatamente no ponto. Ela foge do mérito da questão. São 4 pontos que são avaliados no relatório. O ponto a que Vossa Excelência se referiu com a desculpa do governo, é de que outros fizeram coisa semelhante, outras esferas governamentais fizeram, refere-se às pedaladas. Vossa Excelência percebeu que na minha fala eu não toquei hora nenhuma no valor das pedaladas? Hora nenhuma. Foram 40 bilhões. Eu falei nos 28 mais 10, 38. Eu não falei hora nenhuma nos 40 bilhões das pedaladas. As pedaladas que significam você lançar mão contra o que diz a lei, de empréstimos ou de antecipações de receita de bancos governamentais para fazer face a despesas que deveriam estar previstas no orçamento e que fugiram a isso. Todo o problema é de mérito, é de marketing. Eles querem fugir do debate que inevitavelmente vai ter que ocorrer, de que nada de pedalada. A condenação não vem por pedalada, a condenação vem, fundamentalmente, pelo assinte, pela agressão à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição da República. O maior dos dolos está aí, tem nada de pedalada, é um acréscimo ao pecado cometido. É um acréscimo. Ocorre que para eles é muito bom falar da suspeição de que o ministro tomou partido. O ministro deve estar tão indignado como a maioria dos brasileiros e talvez pelo fato de ele estar indignado, ele teça alguns comentários eventualmente, mas o que ele escreveu e assinou
decorrente do que lhe foi sugerido pelos 14 auditores, é a letra fria dos números e das constatações. Das constatações, vão ocorrer muitas evidências. Primeiro de tudo, que a condenação, se vier, não é a condenação que não seja da Presidente da República, porque foi ela quem não cumpriu o que a Constituição manda, que é baixar o decreto de apropriação, que ela tinha obrigação. E foi ela quem sacou 10 bilhões sem provisão ou sem autorização legislativa. Então, desmandos de governo existiram, mas desmandos pessoais da Presidente estão incluídos e incluídos severamente. Eu me vejo na obrigação, senador Paulo Paim, de trazer esses elementos, tendo em vista o inusitado encontro ocorrido no domingo dos 3 ministros e daquilo que eu julgo uma injustiça com o ministro Nardes, que é um ministro do Tribunal de Contas da União, que está procurando cumprir o seu dever, a sua obrigação, e que pode ser enxovalhado, ele pode ser entregue ao pelourinho por coisas que ele não fez. Pelo contrário, ele está procurando zelar pelo interesse público do Brasil. Então, eu quero aqui trazer estas explicações e deixar muito claro que a última palavra sobre este assunto vai ser dada pelo Congresso Nacional. O que o Congresso vai fazer? Vai votar. Qual é a iniciativa que o Congresso pode tomar para evitar que a suspeição aconteça sobre o ministro Nardes? Eu tenho certeza de que não haverá necessidade, porque na hora em que a Corte Tribunal de Contas da União, que é composta por ministros, por assessores, por burocracia estável, concordasse com a argumentação furada, a Corte, se desdizendo a si própria, estaria se negando a si própria. E eu não acredito que o Tribunal de Contas da União vá se negar a si próprio. O que vai ocorrer, senador Ataíde, já concento a Vossa Excelência uma parte, o que vai ocorrer é que o relatório vai ser apresentado, vai ser votado. Eu não sei se ele vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, eu não quero aqui fazer juízo de valores, mas ele é verdadeiro. E aí o Congresso vai sim cumprir a sua parte, que é votar o relatório que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão assessor do Congresso Nacional, vai nos mandar, com números e com constatações. Ouço com muito prazer o senador Ataídes. Senadora José Agripino, Vossa Excelência, como sempre, traz nessa tarde de segunda-feira esse assunto tão delicado que, mais uma vez, esse governo desastroso traz à tona em nosso país. As vossas explicações, senador José Agripino, será de extrema valia ao nosso povo. Vossa Excelência descreveu com muita sabedoria e com muitas minúcias, nesse tão pequeno espaço de tempo, como é o funcionamento do Tribunal de Contas da União. Importantíssimo para o nosso povo ter essa informação. Vossa Excelência falou sobre essa audiência pública realizada sobre esse tema, que, na verdade, eu nem tinha conhecimento. Ou seja, este assunto foi discutido publicamente. E nada se falou. A presidente Dilma, com a AGU, está há mais de 6 meses a fazer a sua defesa. O tempo não tinha sido suficiente, pediu 30 dias, depois pediu mais 15 dias, depois pediu mais 15 dias e está aí hoje mais 30 dias. Ou seja, o que o governo tem que fazer é a sua defesa como já fora feita. E não usar de subterfúgios, usando o poder da caneta, que é peculiar a este governo, tentando intimidar, não o ministro Nardes, porque o ministro Nardes
foi, por longa data, presidente do Tribunal de Contas da União. Isso é muito importante que se diga. Não é um ministro, com todo respeito aos demais ministros, que acabara de chegar naquela corte. Um ex-presidente da casa. E eu vejo, com muita tristeza, senadora Guepino, e com muita decepção, essa manobra espúria de querer se defender de fatos que não tem como se defender, porque contra os fatos não há argumentos. Agora, como Vossa Excelência bem disse, o tribunal é um órgão assessor externo de fiscalização do Congresso Nacional. E aí eu espero que o nosso presidente Renan Calheiros faça alguma coisa neste sentido para que esta argumentação do governo de colocar em suspeição o relatório do ministro Nardes não venha acontecer, para que não seja procrastinado mais uma vez este julgamento. Muito obrigado, senador José Agripino.